Hoje, algo invisível está se movendo no céu. Algo que seus olhos ainda não podem ver, mas que seu espírito já começou a sentir. Há momentos em que tudo ao redor parece silencioso, como se Deus estivesse em silêncio, como se as portas estivessem trancadas e os caminhos todos fechados. E ainda assim, dentro do seu peito, há uma voz que sussurra: espere. Algo está prestes a acontecer. Essa oração começa nesse exato lugar, no espaço entre a espera e a promessa, no instante em que a fé parece frágil, mas se recusa a morrer. Porque você está aqui por um motivo. E essa não é uma coincidência qualquer. É um chamado, uma convocação divina para ver com os próprios olhos o que Deus está prestes a fazer. Você já parou para pensar por que essa mensagem chegou até você hoje? Por que entre tantos vídeos, entre tantos conteúdos passando na sua tela, esse foi o que capturou sua atenção? Talvez porque você esteja esperando por algo que só Deus pode fazer. Talvez porque você esteja à beira de um recomeço, sem saber ao certo se deve dar mais um passo ou simplesmente desistir. E é aí que entra a parte mais poderosa desse momento. Quando você se sente fraco, Deus se mostra forte. Quando você não tem mais argumentos, Ele começa a falar. Quando tudo parece perdido, Ele revela o caminho. E essa oração é o portal. É o ponto de virada. É como se o próprio céu estivesse se inclinando para alcançar você agora, onde quer que esteja, com toda a intensidade de um pai que se recusa a deixar um filho cair. Sabe aquelas vezes em que você tentou e tudo continuou igual? Em que orações foram feitas com lágrimas e a resposta parecia nunca vir? Em que a espera se transformou em dor e a fé quase virou frustração? Pois é, muitos passaram por isso. Muitos estão passando agora. Mas a grande diferença está no que você faz quando parece não haver mais o que fazer. E acredite, Deus observa isso com olhos de compaixão e poder, porque Ele não se move por desespero, mas por fé. E quando a sua fé permanece, mesmo que em silêncio, mesmo que machucada, mesmo que cansada, isso toca o coração dele de uma forma que você nem imagina. O que você não sabe é que enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu já está em movimento. Há anjos sendo direcionados, há caminhos sendo traçados, há portas sendo preparadas. E não são portas comuns, não são acessos óbvios, são oportunidades que ninguém pode prever. São respostas que vêm na hora exata, com precisão divina. Porque quando Deus decide abrir uma porta, nem o inferno inteiro pode impedir. E Ele não abre qualquer porta. Ele abre exatamente aquela que você esperava. Aquela que parecia impossível. Aquela que, humanamente, nunca se abriria. Mas Ele é Deus. E é por isso que você vai ver com os próprios olhos o que Ele está prestes a fazer. É como uma luz surgindo no fim de um túnel longo demais. Como um vento novo soprando no deserto mais seco. Como uma chama reacendendo em meio às cinzas. Quando Deus age, Ele não age pela metade. Ele entra de corpo inteiro na sua história. E cada detalhe que parecia bagunçado começa a se alinhar. Cada não que você ouviu começa a fazer sentido. Cada lágrima que caiu começa a regar o milagre. Porque tudo, absolutamente tudo, estava sendo escrito por trás do véu, fora do seu alcance, mas nunca fora do controle dele. E agora, você está prestes a cruzar essa linha invisível entre o natural e o sobrenatural. Está prestes a sair do tempo da espera e entrar no tempo do cumprimento. Porque chegou a hora, o céu está em movimento, Deus está vindo ao seu encontro e a porta, aquela porta impossível, está prestes a se abrir bem diante dos seus olhos. Mas antes que ela se escancare por completo, há algo que precisa ser entendido profundamente. Há algo que poucos entendem, mas que muda completamente a maneira como enxergamos a espera.
O tempo de Deus não é como o nosso. Para Ele, um dia pode ser como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas para a gente, a espera machuca, corrói por dentro, testa a fé como o fogo purifica o ouro. Porque esperar sem saber o que vem depois é como andar no escuro, tateando as paredes da vida, tentando encontrar um caminho quando tudo parece silêncio. É nesse intervalo entre o clamor e a resposta que muitas pessoas desistem, não porque não acreditam mais em Deus, mas porque se sentem esquecidas, como se suas orações tivessem se perdido no vento, como se o céu estivesse ocupado demais para ouvir mais uma súplica. Mas não está. Nunca esteve. Deus sempre ouviu. E mais do que isso, Ele sempre se moveu, mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. Há portas que demoram a se abrir, não porque Deus está demorando, mas porque Ele está preparando. A espera nunca é desperdício. A espera é estratégia. É nesse tempo que Deus trabalha em camadas que a gente nem consegue enxergar. Ele vai ajustando o terreno, removendo o que poderia te ferir lá na frente, alinhando pessoas, lugares, decisões, cenários. Porque quando Ele abre a porta, ela precisa estar pronta para você. Mas acima de tudo, você precisa estar pronto para ela. E nem sempre estamos. Às vezes, queremos tanto o milagre que esquecemos de nos tornar o tipo de pessoa que sabe lidar com ele. Deus não abre portas para destruir seus filhos. Ele abre para cumprir propósitos. Por isso, antes da abertura, vem a preparação. Antes do avanço, vem o tratamento. E isso, na maioria das vezes, dói. Quantas vezes você já orou dizendo: Deus, abre essa porta, eu estou pronto. E no fundo, sabia que ainda havia medos dentro de você? Que ainda existiam inseguranças, traumas, feridas não cicatrizadas? Que você ainda carregava bagagens do passado que poderiam fazer você tropeçar lá na frente? Deus conhece cada parte do seu interior. Ele vê aquilo que nem você consegue nomear. Por isso, às vezes Ele segura a chave por mais um tempo. Não por crueldade, mas por amor, por zelo. Porque Ele prefere segurar a promessa por um tempo do que deixá-la se tornar um peso que vai te afastar dele. Isso é paternidade, isso é cuidado, isso é graça. E saber disso muda tudo. Deus não está apenas preparando a porta, Ele está moldando você. Enquanto você ora por um emprego, Ele está trabalhando sua identidade. Enquanto você pede por um relacionamento, Ele está tratando seus padrões emocionais. Enquanto você clama por cura, Ele está fortalecendo sua fé. Enquanto você busca por direção, Ele está ensinando você a ouvir a voz dEle com clareza. Cada segundo de silêncio carrega um movimento invisível. Cada dia de espera é uma nova camada sendo lapidada. Você não está parado, você está em construção. O seu ainda não é um nunca. É só um espere mais um pouco, porque o que estou fazendo vai além do que você pediu. Não é apenas sobre a porta, é sobre quem você será quando atravessá-la. Porque a verdade é que a bênção certa no tempo errado pode se tornar uma armadilha. Deus não quer te dar apenas o que você deseja, Ele quer te dar aquilo que vai te transformar. E essa transformação começa agora, nesse exato momento. Quando você decide continuar mesmo sem ver. Quando você escolhe confiar mesmo sem entender. Quando você dobra os joelhos mesmo com o coração cansado, a sua fé tem uma voz, e essa voz está ecoando no céu agora. Você pode não ouvir o som do milagre se aproximando, mas ele está. Cada oração está sendo guardada, cada lágrima está sendo recolhida, nada está sendo ignorado, nada está sendo esquecido, e há mais. Algo que poucos percebem, mas que carrega um poder imensurável, a obediência no escuro, continuar caminhando quando não há luz, permanecer acreditando quando tudo parece contrário. Essa é a fé que toca o coração de Deus de uma forma que nenhuma teoria explica.
porque é fácil louvar quando a porta já está aberta, quando o milagre já se cumpriu, quando tudo faz sentido. Mas é no deserto que os verdadeiros adoradores se revelam. É na escassez que os filhos mais íntimos são moldados. E talvez seja por isso que Deus está permitindo esse tempo, para fazer de você alguém que não apenas recebe milagres, mas que vive para ser milagre na vida de outros. Você está mais perto do que imagina. A chave já foi girada no céu, a porta já começou a se mover, mas antes dela se escancarar, há um último ajuste que precisa ser feito. Não há como negar. A jornada até a porta aberta, aquela que Deus está preparando especialmente para você, passa por momentos que desorganizam a alma. É como atravessar um vale estreito, onde as vozes ao redor tentam apagar a promessa que foi soprada no seu coração. Pessoas duvidam, circunstâncias contradizem, e até a sua própria mente começa a levantar argumentos contra aquilo que você sentiu de Deus. É nesse ponto que muitos começam a fraquejar. Não porque são fracos, mas porque o processo da fé exige resistência em níveis que só quem caminha por ele entende. E aqui há um segredo que poucos percebem. A maior guerra não está fora, está dentro. Dentro da mente, onde o medo tenta sufocar a esperança. Dentro do coração, onde traumas antigos tentam sabotar a confiança. Dentro da alma, onde feridas não tratadas tentam calar a voz da promessa. A dúvida é sutil. Ela não chega gritando, mas sussurrando. Ela veste a roupa da lógica e diz: se Deus realmente estivesse com você, essa porta já teria se aberto. Ela assume o tom da razão e tenta te convencer de que esperar é perda de tempo, que confiar é tolice, que insistir é burrice. Mas o Espírito Santo, mesmo em meio ao barulho da alma, continua falando. Só que de maneira diferente, com paciência. Ele não briga pelo espaço. Ele sussurra com ternura. Ele não exige, ele convida. E a voz dele não força, ela guia. Ela te lembra que a fé não é a ausência de dúvida, mas a coragem de seguir mesmo quando a dúvida existe. A fé verdadeira não ignora o medo, ela olha para ele e decide caminhar assim mesmo. Talvez você esteja nesse ponto agora, entre a promessa e a realização, entre o que Deus disse e o que você ainda não vê. E nesse lugar, as perguntas se acumulam. Será que ouvi certo? Será que fui longe demais? Será que estou me iludindo? Essas perguntas são humanas. Todos que caminham com Deus já as fizeram. Abraão, quando subiu o monte com Isaque. José, quando foi jogado na prisão. Davi, enquanto fugia de Saul. Todos eles tiveram momentos em que a realidade parecia contradizer completamente o que Deus havia falado. Mas há algo em comum entre todos eles. Nenhum desistiu. E por não desistirem, eles viram com os próprios olhos o que só podiam imaginar no início. É aqui que entra uma escolha poderosa, a de continuar crendo, mesmo quando tudo grita o contrário, de continuar caminhando mesmo quando os pés doem, de continuar orando mesmo quando o céu parece em silêncio, porque é nesse exato lugar que Deus molda os gigantes da fé. É nesse território invisível, entre a promessa e o cumprimento, que Ele forja a autoridade espiritual. Ele não está apenas preparando uma bênção para você. Ele está te tornando alguém que, quando passar por essa porta, terá autoridade para abrir outras portas para pessoas que ainda estão na espera. Deus não faz nada em você que não seja também para outros. Ele te prepara para ser resposta. E nessa preparação, uma das maiores batalhas é a comparação. Você olha ao redor e vê portas se abrindo para outros, milagres acontecendo em outras famílias, testemunhos se multiplicando nas redes sociais. E aí, no íntimo, começa a brotar um sentimento que ninguém admite em voz alta, mas que é real. Por que não eu? Esse sentimento, quando não tratado, vira amargura. E a amargura rouba a gratidão, afasta a adoração e obscurece a visão daquilo que Deus ainda vai fazer.
Mas há um antídoto poderoso contra a comparação: a memória. Quando você se lembra de tudo o que Deus já fez até aqui, o coração se acalma. Porque se Ele cuidou de você antes, Ele vai cuidar agora. Se Ele abriu portas no passado, Ele abrirá novamente. E talvez o que está prestes a acontecer seja tão extraordinário, tão fora do comum, que Ele está segurando só mais um pouco para alinhar tudo com perfeição. Há algo que você precisa ouvir: Deus não está atrasado. Ele está sendo estratégico. Ele conhece o tempo exato, o minuto exato, a brecha perfeita. E quando Ele diz agora, nada poderá impedir. Mas até esse agora chegar, você precisa permanecer posicionado. Não apenas com palavras, mas com atitudes, com um coração entregue, com fé que persiste, com esperança que se renova. Porque quando a hora chegar, não haverá tempo para dúvidas. Você vai precisar reconhecer a porta e atravessá-la com confiança. E isso exige preparação espiritual. Então respire fundo, porque há mais sendo gerado nesse exato momento do que seus olhos conseguem ver. Enquanto você ora, Deus movimenta. Enquanto você espera, Deus organiza. E enquanto você se fortalece, Ele aproxima o tempo da promessa. Só que antes da porta se escancarar de uma vez por todas, há um chamado urgente para um posicionamento mais profundo. O chamado ao posicionamento não é um convite superficial. Ele não se limita à aparência, aos gestos repetidos ou às palavras decoradas. É uma convocação profunda que nasce do espírito e toca as regiões mais escondidas da alma. Posicionamento no reino de Deus é mais do que estar em pé, é estar firme mesmo quando tudo ao redor tenta te derrubar. É cravar os pés na promessa, ainda que a realidade diga o contrário. É manter os olhos na palavra, mesmo quando as circunstâncias tentam te cegar. Posicionar-se é declarar com a vida aquilo que a boca já cansou de repetir: eu confio em Deus. Não porque tudo faz sentido, mas porque mesmo quando não faz, Ele ainda é digno de confiança. Há um detalhe que quase sempre passa despercebido por quem está esperando a porta se abrir. O que você faz enquanto espera define se você está pronto ou não para atravessá-la. E o posicionamento começa exatamente aí, nos bastidores, nos momentos em que ninguém está vendo, quando você poderia reclamar, mas escolhe adorar, quando a lógica seria desistir, mas você insiste em crer, quando tudo dentro de você clama por uma saída rápida, mas você permanece no processo, porque sabe que Deus não quer apenas te levar até a promessa, Ele quer te transformar enquanto te leva. Posicionar-se é ser forjado no escondido, para que, quando for exposto, você não desmorone. E aqui entra um ponto delicado. Há pessoas que pedem portas abertas, mas não suportariam o peso do que há por trás delas. Porque cada porta que Deus abre carrega uma responsabilidade. Cada bênção liberada exige uma maturidade correspondente. Deus não quer apenas te entregar algo, Ele quer te sustentar nesse lugar. Ele não abre portas para que você entre despreparado, se perca ou viva instável. Por isso, o posicionamento é tão importante. Ele é o ensaio da vitória antes da vitória chegar. Ele é o alicerce invisível que sustenta o que será visível. Enquanto você ora por aceleração, Deus está trabalhando no seu aprofundamento. Porque sem raízes, qualquer vento te arranca do chão. Mas com raízes, nem tempestades te derrubam. Agora pare por um instante e olhe ao seu redor. Veja tudo o que você já enfrentou até aqui. As vezes em que poderia ter desistido, mas permaneceu. As lágrimas derramadas em silêncio. As orações feitas de madrugada. Os améns ditos com o coração em frangalhos. Isso tudo é posicionamento. E cada um desses momentos está sendo registrado no céu. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada é ignorado.
Nenhuma atitude, por menor que seja, escapa da sua atenção. E por mais que pareça que o céu está em silêncio, há um movimento acontecendo, porque o posicionamento atrai o mover. Quando Deus vê alguém posicionado, ele se inclina. Quando ele percebe que o coração está alinhado, a mão dele começa a se mover. Mas posicionar-se também exige renúncia. E isso é algo que o mundo não entende. Porque para estar pronto para a porta, você precisará deixar para trás aquilo que não cabe do outro lado. Há hábitos que precisam morrer. Há pensamentos que precisam ser renovados. Há relações que precisam ser repensadas. Há vozes que precisam ser silenciadas. Nem tudo o que te acompanha hoje foi enviado por Deus para o futuro que Ele está preparando. E isso dói. Dói porque é mais fácil se apegar ao conhecido do que confiar no invisível. É mais confortável manter por perto o que dá segurança imediata do que abrir mão pelo que exige fé. Mas posicionar-se é exatamente isso. É escolher o que é eterno, mesmo que custe o que é passageiro. E ainda que ninguém te aplauda, ainda que ninguém perceba o esforço silencioso, ainda que as lutas internas sejam mais difíceis do que qualquer batalha externa, Deus vê, Deus sabe, Deus honra. E no tempo certo, Ele responde. Mas antes que o som da resposta ecoe na sua vida, você precisa manter os ouvidos atentos à voz dele. Porque o posicionamento também é ouvir. É calar os ruídos, diminuir a pressa e discernir o que o céu está falando. Há instruções sendo liberadas. Há direções sendo sopradas no espírito. Mas só quem está posicionado consegue escutar com clareza. Porque o barulho da alma rouba a frequência do céu, mas o coração rendido afina os sentidos espirituais. Por isso, hoje, mais do que pedir por uma porta, peça discernimento para reconhecê-la quando ela chegar. Porque muitas vezes a porta não vem como você espera. Às vezes ela vem disfarçada de desafio, outras vezes de renúncia, e outras ainda de uma simples decisão que parece pequena, mas que carrega implicações eternas. Quem está posicionado enxerga além da aparência. Quem está posicionado não se move pela ansiedade, mas pela paz. Quem está posicionado não precisa provar nada para ninguém, porque já foi aprovado por Deus no secreto. E é exatamente nesse lugar, o lugar da obediência silenciosa, da fé firme e da entrega contínua, que algo começa a se mover de maneira sobrenatural. O céu se inclina, a atmosfera muda, as coisas se realinham. E, de repente, sem aviso prévio, sem sinal claro, sem méritos acumulados, a porta começa a se mover. Quando Deus decide abrir uma porta, Ele não apenas gira uma chave no mundo físico, Ele desencadeia um movimento espiritual que abala estruturas invisíveis. É nesse momento que a fé, construída no secreto e fortalecida no silêncio, encontra o seu ápice. E o que antes era apenas uma promessa distante se transforma em realidade palpável diante dos olhos de quem perseverou. Mas a beleza dessa abertura não está apenas na porta em si. Está no impacto que ela gera, no recomeço que ela proporciona, na restauração que ela carrega. Há portas que não se abrem apenas para você passar, se abrem para você viver o que nunca imaginou ser possível. E quando isso acontece, não há como voltar a ser quem você era antes. Essa porta, muitas vezes chamada de impossível, é o tipo de milagre que ultrapassa os limites da lógica humana. Ela se apresenta em cenários que pareciam definitivos, em páginas da vida que você acreditava já estarem escritas e encerradas. Ela surge onde não havia mais esperança, onde o diagnóstico era terminal, onde a dívida era impagável, onde o relacionamento parecia irreconciliável. Deus tem prazer em agir no impossível, porque é justamente aí que Ele revela quem Ele é. E quando Ele abre uma porta que ninguém mais poderia abrir, Ele não apenas transforma circunstâncias, Ele transforma corações, renova propósitos, restaura identidades.
Você deixa de ser apenas alguém que crê para se tornar alguém que vive aquilo que crê. Mas o detalhe mais extraordinário nessa experiência é o momento em que você vê com os próprios olhos. Não por ouvir dizer, não por viver pela fé apenas, mas por finalmente presenciar o cumprimento daquilo que Deus prometeu. E isso muda tudo, porque a fé, que por tanto tempo foi a base da sua jornada, agora encontra uma confirmação diante dos seus olhos. Você vê o emprego que era impossível sendo liberado. Vê a reconciliação que parecia improvável se tornar realidade. Vê portas que estavam trancadas há anos se abrindo sem esforço, apenas porque Deus determinou. Esse tipo de visão não é apenas um consolo. É um memorial eterno, algo que você vai carregar na alma por toda a vida, como um lembrete constante de que Deus cumpre o que promete. Ver a porta se abrir é como acordar de um longo inverno. É sentir os primeiros raios de um sol que você não sabia se voltaria a nascer. É respirar fundo e perceber que aquele ar que te faltava agora enche seus pulmões com liberdade. É enxergar o chão que antes parecia instável, agora firme sob os seus pés. É entender que o deserto não foi em vão, que as lágrimas não foram desperdiçadas, que o silêncio de Deus não era ausência, era preparação. Porque Deus nunca esteve longe. Ele sempre esteve presente, mesmo quando não parecia. E quando Ele abre essa porta, é como se dissesse: eu vi tudo, eu ouvi cada oração, eu conheço o peso que você carregou. Agora é hora de viver o que eu preparei para você. Mas ainda há algo mais profundo que acontece nesse processo. A sua visão espiritual também muda. Você passa a enxergar as coisas de outra forma. As situações deixam de ser apenas problemas e passam a ser oportunidades de fé. As dificuldades se tornam campos férteis para milagres. As pessoas ao seu redor deixam de ser obstáculos e se transformam em propósitos. Porque quem vê a porta se abrindo pelo toque de Deus, entende que nada é por acaso. Tudo coopera, tudo ensina, tudo molda. E essa maturidade não vem com palavras bonitas, mas com experiências reais, com lágrimas derramadas, com noites em claro, com joelhos dobrados. Você não apenas viu a porta, você foi preparado para ela. E essa preparação te torna uma testemunha viva. Alguém que carrega em si o poder de inspirar outros, porque ver Deus abrindo uma porta impossível diante dos seus olhos é algo que transborda. Você não consegue guardar só para você. Você começa a compartilhar, a contar, a declarar. E isso não é vanglória, é adoração, é reconhecimento, é a forma mais sincera de gratidão. Usar a sua história para acender a chama da fé em outras vidas. O seu testemunho se torna a ponte entre a dúvida de alguém e a fé que pode salvá-lo. Porque muitas vezes tudo o que uma pessoa precisa é saber que existe alguém que venceu, alguém que esperou, alguém que acreditou, alguém que viu. E quando você vê, você entende que nada foi em vão. O tempo de espera não foi desperdício. As portas fechadas não foram castigo. Os nãos que você recebeu não foram rejeições, foram redirecionamentos. Você precisava passar por tudo aquilo para estar exatamente onde está agora, diante de uma porta que só Deus poderia abrir. E o mais incrível, ela se abre com leveza. Não é pela força do seu braço, não é pelo seu esforço, é pela graça, é pela misericórdia. É pelo amor incondicional de um Deus que conhece os seus limites e ainda assim escolheu te abençoar. Mas há ainda algo mais a ser revelado, porque a porta, por mais gloriosa que seja, é apenas o começo. O que vem depois da abertura de uma porta impossível não é apenas um novo ambiente, é um novo tempo, um novo mover, uma nova estação na vida daquele que creu mesmo quando tudo parecia contrário. Porque quando Deus decide abrir uma porta, Ele não está apenas mudando sua posição geográfica ou social.
Ele está transportando você para um propósito que já estava reservado desde antes da fundação do mundo. É como se, de repente, tudo o que era invisível se tornasse claro. Aquilo que antes era um enigma, agora se encaixa perfeitamente. As peças do quebra-cabeça que você segurava há anos, sem saber onde colocá-las, finalmente encontram seu lugar. E esse entendimento muda radicalmente a forma como você caminha. Você já não anda mais com medo, mas com autoridade. Já não duvida mais do tempo, mas aprende a respeitar os processos. Já não lamenta pelas portas fechadas, mas compreende que elas foram apenas parte do cenário até que a porta certa se abrisse. O que Deus revela depois da porta aberta é mais do que uma bênção visível. É uma revelação espiritual. Você começa a perceber que, mesmo sem saber, você estava sendo treinado em silêncio. Os desertos pelos quais passou te ensinaram a depender, a escutar, a discernir. E agora, diante da porta aberta, você entende que nada do que viveu foi em vão. Cada lágrima, cada renúncia, cada perda, cada espera, cada madrugada de oração, tudo foi semente. E a colheita começa a brotar. Não apenas uma colheita de coisas, mas de maturidade, de propósito, de sensibilidade espiritual. Deus não quer apenas que você entre por essa porta. Ele quer que você permaneça do outro lado, com a consciência plena de quem você é e de quem Ele é. E isso só é possível quando você entende que a porta não é o destino, é o início de uma nova missão. Porque muitas vezes a porta que Deus abre tem um nome bonito do lado de fora, mas exige coragem do lado de dentro. Às vezes, ela se abre para um chamado. Outras vezes, para uma reconciliação. Pode ser que ela te leve a um lugar de influência, onde a pressão será maior, ou a uma posição de provisão, onde sua generosidade será testada. O fato é que Deus nunca abre uma porta sem propósito. Ele não se move por aplausos humanos, mas por destinos eternos. Então, se Ele abriu, é porque você está pronto. Talvez ainda não se veja pronto. Talvez ainda sinta o peso da insegurança. Mas Deus vê o que há dentro de você. Ele conhece sua estrutura. Ele sabe da sua fidelidade nos bastidores. Por isso a porta se abriu. Não por merecimento, mas por alinhamento. E ao atravessar essa porta, você começa a notar algo ainda mais profundo. Os sinais da promessa se tornam mais nítidos. As confirmações começam a aparecer nos detalhes. Pessoas começam a se aproximar com palavras que você já havia escutado em oração. O ambiente muda. A atmosfera ao seu redor se transforma. Não é exagero, é discernimento. Você sente que há algo diferente no ar e sabe que não veio de você. É o favor de Deus indo à frente. É a presença dele pavimentando o caminho. É o cumprimento silencioso de orações feitas em voz embargada. É a paz que excede o entendimento dominando áreas da sua vida onde antes havia medo. A porta que se abriu não foi apenas uma solução, foi o início de uma nova identidade. E com essa nova identidade vem também novas responsabilidades. Porque agora você carrega não apenas o testemunho de que Deus abre portas, mas a incumbência de manter-se fiel após a bênção. O desafio não é apenas entrar, é permanecer. É não se perder no novo, é não deixar o brilho da conquista apagar a essência da comunhão. Muitos entram por portas abertas, mas poucos permanecem com o coração alinhado. Por isso, Deus não apenas abre, Ele também prepara. E se Ele abriu agora, é porque chegou o tempo de você andar não mais apenas como servo, mas como filho amadurecido, como alguém que não depende mais de sinais, mas caminha por direção. Alguém que não busca mais a vontade própria, mas vive pela vontade do Pai. É essa maturidade que sustenta a promessa. E quando você atinge esse ponto, algo ainda mais poderoso acontece.
A porta que Deus abriu para você começa a abençoar outras pessoas também. Ela não é um fim em si mesma, mas um canal, e através de você, outros começarão a ver possibilidades que antes não enxergavam. A sua história começa a provocar fé em corações que estavam desanimados. Sua caminhada começa a servir de mapa para os que ainda estão esperando. Você vira referência, não por vaidade, mas por missão. Você se torna alguém que inspira, não porque buscou holofotes, mas porque decidiu não desistir. E é isso que move o céu. Pessoas que escolhem confiar, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Pessoas que continuam plantando em tempos de escassez, que continuam adorando em meio às dores, que seguem acreditando mesmo com o coração em frangalhos. Mas há algo ainda mais profundo reservado para quem atravessa a porta com humildade e gratidão. Porque se a porta se abriu, é porque há um destino esperando por você do outro lado. E esse destino carrega algo que vai muito além do que os olhos podem ver. Senhor, neste momento em que meu coração se aquieta diante da Tua presença, eu te agradeço. Não apenas pelo que os meus olhos ainda verão, mas pelo que já está se movendo, invisível, no plano celestial. Porque eu sei que enquanto eu oro aqui na terra, o céu inteiro está em movimento. Sei que há anjos enviados com ordens específicas, rompendo barreiras, desfazendo cadeias, derrubando trancas, abrindo o que era fechado há anos. Sei que o teu tempo é perfeito e que mesmo que o mundo inteiro diga impossível, a tua palavra segue ecoando, acontecerá. Pai, eu declaro que a porta que tu abriste não será fechada por homem algum, nem por circunstância, nem por dúvida, nem por medo. A porta que o Senhor escancarou diante de mim é resposta de oração, é colheita de lágrimas, é fruto de fidelidade em meio ao deserto. E se o Senhor me trouxe até aqui, é porque já preparou o próximo passo. Por isso eu entrego a minha ansiedade, coloco o meu coração em tuas mãos e escolho confiar. Confiar mesmo sem entender. Confiar mesmo quando o caminho parecer estreito. Porque eu sei que essa porta não é o fim, é o início de algo muito maior. Espírito Santo, guia meus passos daqui para frente. Dá-me discernimento para não me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mantém meus olhos firmes no propósito e meu coração sensível à tua voz. Que eu jamais me perca nas bênçãos, mas que permaneça enraizado na presença. Que cada ambiente que eu entrar seja transformado por aquilo que carrego. Que minha vida seja testemunho vivo de que o impossível é apenas o cenário onde o teu poder se revela. Que minha história fale mais alto que qualquer explicação humana. E que o teu nome seja exaltado em tudo o que eu fizer a partir daqui. Senhor, eu oro por aqueles que estão me ouvindo agora. Por cada pessoa que está com o coração aflito, esperando uma porta se abrir. Por cada filho teu que ainda está em silêncio, chorando onde ninguém vê, clamando por direção, por resposta, por livramento, eu intercedo por eles. Peço que esta oração chegue como bálsamo, que o teu Espírito envolva agora essa vida com paz. Que as trancas comecem a ceder, que o vento da tua vontade sopre forte e que, quando a porta se abrir, venha acompanhada da certeza de que o Senhor esteve ali o tempo todo, trabalhando nos bastidores, preparando tudo com zelo, com precisão, com amor. E assim, com fé, eu te agradeço. Porque sei que não preciso ver para crer, mas mesmo assim eu verei. Verei com os meus próprios olhos a porta que o Senhor abriu. Glória a Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus falando com você, não ignore esse chamado. Deus tem feito grandes coisas e Ele quer fazer ainda mais na sua vida. Apenas creia, se fortaleça na fé, se aproxime mais de Deus. Não deixe que as preocupações do dia a dia te afastem da presença dEle. Este é o momento de buscar mais, de orar mais, de agradecer mais.
E se essa oração foi uma bênção para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Vamos espalhar a fé, porque Deus nunca para de agir. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo orações e palavras que vão fortalecer sua caminhada. Juntos, em oração, veremos o impossível acontecer.